Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Alfa e sem enrolação, no vídeo de hoje eu vou falar sobre os caminhos distintos que você pode ter na carreira em dados. Então, antecipando um pouco aqui, eu vou comentar sobre carreira em Y, como que a carreira em Y ela se aplica na realidade na área de dados. Antes da gente começar, olha só que sacanagem esse gráfico. 91,9% das pessoas que consomem o conteúdo aqui do canal ainda não são inscritas. Então você vem aqui no canal, assiste, absorve conhecimento e não deixa a inscrição? Pô, sacanagem. Deixa também o like se foi útil para você. Se não foi, não precisa deixar o like. Se deixar o dislike, eu até agradeço para eu saber o que é útil, o que não é. Se foi útil, por favor, deixa o like. Indo então para o tema do vídeo. No vídeo passado eu comentei sobre Indústria 4.0, que nada mais é do que essa revolução que a gente sofreu, onde as empresas passaram a considerar muito mais essa importância dos dados. Então, as empresas passaram a contratar pessoas com essas funções mais relacionadas a dados, seja analistas de dados, cientistas de dados, engenheiros de dados e assim vai. E o que isso tem a ver com o vídeo de hoje? Então, o que aconteceu? Em empresas grandes como a Google e algumas outras ali do Vale do Silício, elas começaram a contratar pessoas para trabalharem ali, vamos supor, como analistas de dados. E esses analistas de dados, eles têm um crescimento natural. Se eles estão desenvolvendo um bom trabalho em empresas assim, principalmente em empresas mais novas, elas passaram a ter um problema. Muitas pessoas que entraram nessas empresas, na Google, por exemplo, elas queriam ficar na área técnica. E o que acontecia? Se você parava para pensar no crescimento de carreira lá dentro, a forma mais natural que existia era dessa pessoa passar a ter uma equipe. Então, se ela estava desenvolvendo bem o trabalho dela no dia a dia, automaticamente as portas se abririam para uma função mais relacionada a gerenciar pessoas. Mas muitas vezes a pessoa não queria fazer isso, ela queria ficar ali nos projetos dela do dia a dia. E para resolver esse problema, a Google e outras empresas passaram a aplicar um conceito chamado carreira em Y. E o que significa carreira em Y? Bom, imagina que a sua carreira tem um formato de Y. Então você está crescendo na carreira, você vai ter dois lados para você poder escolher. De um lado você tem o que a gente chama de lado especialista. Você passa a ficar mais especializado naquele assunto. E eu vou falar mais sobre esse lado. Do outro lado você tem o que a gente chama de lado generalista. O que é o generalista? O generalista é justamente essa pessoa que geralmente vai ter uma equipe e por isso ela vai ter que desenvolver alguns outros lados. Ela vai ficar um pouco menos especialista naquilo que ela está fazendo e vai ficar mais generalista. Por quê? Porque quando você tem uma equipe, não só pela equipe em si, mas quando você tem um time ali, uma equipe, você tem que representar aquela área, começar a entender um pouco mais sobre outras áreas. Então, se você está em operações, por exemplo, e tem um crescimento na carreira e passa a cuidar da área de operações, por exemplo, de uma empresa, você tem que conhecer sobre vendas, tem que conhecer sobre marketing, tem que conhecer sobre finanças e assim vai. Você fica menos especialista e mais generalista. E acaba desenvolvendo também esse lado de gerenciamento, gestão de pessoas. E voltando para o lado especialista, então, essa pessoa ela vai se desenvolver tecnicamente, ela vai focar nesse conhecimento técnico e muito menos nessa parte de gerenciamento de pessoas. Ela pode até ter alguma equipe ali, mas o foco dela maior vai ser em desenvolvimento, em padronização de processos, de análises. Ela vai estar muito conectada ali, geralmente se for uma empresa tech, ela vai estar conectada com a área de tech, para ajudar com as análises ali, até desenvolver produtos mesmo. Então essa pessoa ela passa a ser muito mais especialista naquele assunto. E todas as duas têm suas vantagens, desvantagens, mas o que aconteceu, eu comentei sobre a Google, que depois de criar esse caminho para essas pessoas que não queriam seguir na área, porque lá antigamente, em outras empresas também, era somente essa área, esse lado generalista que existia. Então se você tinha ali, se era um bom engenheiro de dados, por exemplo, naturalmente você se tornaria, se você tivesse essa oportunidade, você se tornaria o gerente ali de outros engenheiros de dados e focaria ali na eficiência dessa equipe, no desempenho dessa equipe. Mas aí, para as pessoas que não queriam seguir esse lado, eles começaram a criar novas posições relacionadas a esse lado especialista que eu comentei. E isso cai muito bem, principalmente porque hoje existe uma competição muito grande entre as empresas. Então, se você tem uma equipe mais técnica, mais especialista, que é até um pouco isolada ali daqueles incêndios do dia a dia, e pode focar em aumentar a eficiência indiretamente das outras pessoas, ou melhorar o produto de alguma forma, você vai ter um produto muito melhor a longo prazo. Então isso caiu muito bem e serve para muita gente, porque como eu comentei, muita gente não gosta
desse caminho generalista. E já deixa nos comentários aí qual dos dois que você prefere. Você prefere uma carreira mais generalista, virar, sei lá, gerente de uma área, talvez diretor, talvez cuidar de uma operação inteira? Ou você prefere se especializar, ficar cada vez melhor tecnicamente e ser a referência técnica daquele assunto específico, ser mais especialista? Qual dos dois que você prefere? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. Naturalmente, quando a gente para pensar nesse lado especialista, é como se fosse um crescimento até natural da própria área de dados. Porque o que acontece? A pessoa que começa na área de dados, geralmente, isso não é uma regra, mas geralmente ela começa como um analista. E o analista, você tem geralmente também nas empresas, no Brasil, você tem 3 níveis. Então você vai ter o júnior, o pleno e o sênior. E aí o que acontece depois? Claro que isso aqui não é uma regra, depende, varia de empresa para empresa, mas quando você já tem um analista sênior naquela equipe, quer dizer que você provavelmente já tem alguns outros que são plenos e júniors também. E para isso, você precisa de alguém para gerenciar esse time, para colocar o time na mesma direção. Então, o que tende a acontecer é você ter algum analista que já é sênior, sendo promovido e indo para essa outra parte, para essa parte generalista, e se tornando ali o gerente, o coordenador daquela área. Fez sentido? Então, essa pessoa que ela começou como júnior, pleno, sênior, ela decidiu, então, se tornar um pouco mais generalista e passar a cuidar daquela equipe. Se a gente para pensar também em algumas empresas que têm desafios mais a longo prazo, mais técnicos, então o analista, quando ele já chegou ali, o mesmo analista, ele chegou no nível sênior, ele pode também optar por se tornar um cientista de dados. Talvez aconteça antes, talvez demore mais, mas isso acontece e é muito natural que aconteça em várias empresas, no mundo inteiro isso inclusive. A pessoa que já é um analista sênior, e ela gosta do lado técnico e existe oportunidade naquela empresa, ela se torna então um cientista de dados. E aí vai acontecer a mesma coisa. Dependendo da empresa, você vai ter o cientista que... O júnior geralmente é mais raro, mas você vai ter o cientista que é o pleno, ou o cientista de dados, ou um cientista de dados que é mais sênior. Depois disso, a pessoa pode optar mais uma vez, e talvez precise ali de alguém para gerenciar aquela área, e ela vai cuidar daquela área de cientistas de dados, ou de uma combinação de cientistas com analistas. Fez sentido? A ideia do vídeo é basicamente mostrar que se você gosta desse lado técnico, mas e não quer trabalhar tanto com pessoas assim, não quer focar demais nesse mundo de ter que ficar medindo a performance das pessoas e quer muito mais focar no seu próprio trabalho, na sua própria performance, na sua própria eficiência, existe um caminho claro para você. Claro que vai depender da empresa, de como que isso vai funcionar, mas de forma geral existe um caminho sim de crescimento de carreira para você. E tem também oportunidade para a pessoa que quer se tornar mais generalista, que é na verdade o meu caso. Então eu até achei um tempo na minha vida que eu me tornaria um cientista de dados. E o que aconteceu foi o contrário, eu acabei indo cada vez mais para esse lado mais generalista. E hoje eu gosto muito, por quê? Porque a base de dados, ela me ajuda muito. Hoje em dia, até mesmo quando eu não estou fazendo análise direta, a base que eu adquiri em dados, ela me ajuda a tomar decisões mais inteligentes no dia a dia. Isso é muito bom para a empresa também, é muito bom para a minha carreira. Então, essa base, ela acaba sendo utilizada eternamente, porque a sua mentalidade, ela passa a ser mais focada em dados. Isso te traz um diferencial muito grande. Então, o ponto aqui é, existe crescimento para os dois lados. Qual que é o lado que você se encaixa mais? Eu estou curioso para saber, deixe então nos comentários se você tem mais interesse no lado especialista ou no lado generalista. Ou a terceira opção, que é onde eu me encaixei por grande parte da minha vida, eu estava na dúvida, não sabia qual que era melhor, eu inclusive achava que para mim o lado especialista seria melhor e acabou que hoje eu sou apaixonado pelo lado generalista. Gosto muito dos dois, mas eu acabo me encaixando nesse terceiro caso. Foi meio que até sem planejar por um grande período da minha vida. Qual dos 3 casos que você se encaixa? Especialista, generalista ou não sabe?